Boa noite, meus prezados e valiosos ouvintes, e minhas prezadas e preciosas ouvintes. Tudo bem convosco? Venho novamente, pela graça e pela misericórdia do Senhor Deus, dentro do seu propósito, nesta noite de quarta-feira, de 6 de maio de 2026, precisamente às 18 horas, dar continuidade a mais uma narrativa do Evangelho de João, e evidenciando hoje, nesta noite, o capítulo de número 6 e seus respectivos versículos do 1 ao 71. Primeiramente, eu vou dar uma pequena explicação para vocês, meus prezados ouvintes, minhas prezadas ouvintes, que o capítulo 6 de João, ele está dividido tematicamente da seguinte forma. No versículo 1 ao 15, vai referenciar a primeira multiplicação dos pães, realizada pelo Senhor Jesus. Um grande sinal e maravilha que o Senhor Jesus deixou patenteado aqui para conosco. Do versículo 16 ao 24, um outro milagre maravilhoso, glorioso. Jesus anda sobre as águas. Do versículo 25 até o 59, Jesus revela como sendo o pão da vida. Senhor Jesus, o pão da vida. Glórias a Deus. E do versículo 60 ao 71, final, vai ser revelado a deserção de muitos discípulos, os próprios discípulos do Senhor Jesus que seguiam o Senhor Jesus, mas depois que ele começar a pregar de uma forma exortando, aí eles vão deixar de seguir o Senhor Jesus, porque eles vão achar que o discurso do Senhor Jesus, a palavra é muito dura, não é? E para muitos que querem um evangelho fácil, de acordo com as suas convicções, de acordo com o seu ego, com a sua vida pessoal, aí deixa de seguir Jesus, que é só Jesus, não quer a cruz, não quer negar-se a si mesmo para seguir Jesus, não quer dar testemunho de que Jesus é de fato na vida dele, não é? Não quer negar a cruz e a sua própria cruz e seguir a Jesus. Então, esses acabam abandonando o Senhor no meio do caminho, não é? Pisam na graça, deixam a graça que foi chamado, negam a Jesus por motivos fúteis, né? Para viver a sua própria existência. É o egocentrismo, não é? É o Deus, eu, o homem, e as suas vantagens pessoais. E Jesus vai definir bem. Do versículo 60 ao 71, ele vai detalhar bem quem que se prontifica a seguir ele, né? De forma verdadeira e fiel. Passa a narrativa, então. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 1. A primeira multiplicação dos pães. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão ia ter com ele, disse a Filipe:
De onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos. E os discípulos, pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando já estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolheu os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-no, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para o fazer o rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Versículo 16. Jesus anda sobre as águas. E, quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar e, entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Estava já escuro e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. E o mar se levantou porque um grande vento assoprava. E, tendo navegado uns 25 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco e temeram. Porém, ele lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Versículo 25. Jesus, o pão da vida. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade, vos digo que me buscai não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para realizarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito:
deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim. O que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que de tudo quanto me deu, nada perca, mas que eu ressuscite no último dia. E a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Assim que todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Versículo 60. A dispersão de muitos discípulos. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava?
O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos ficaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. Isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Amém. Glórias a Deus. Com a vossa permissão, eu gostaria de deixar para vocês meditar enquanto vocês estão examinando esse capítulo 6, depois que vocês ouvirem, se desejarem dentro do livre-arbítrio de vocês, ler a Bíblia, meditar nessa passagem bíblica, capítulo 6 do Evangelho de João. Aí eu deixo para a meditação de vocês. Quando Jesus é descrito como o pão da vida, e o versículo 29 que diz: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. E o 33, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E avançando mais, se quiserem meditar no versículo 35, Jesus disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Que o Espírito Santo possa operar a fé em vossos corações ao meditarem nesse capítulo, especificamente nesses versículos referenciados agora. Despeço-me aqui, desejando a vocês, meus prezados ouvintes, uma noite abençoada, com a paz perfeita do Senhor Deus. Que o Senhor Deus vos abençoe e vos guarde, bem como vossa família.